Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus dá algumas recomendações missionárias aos seus discípulos, ou seja, recomendações que são essenciais para que eles possam viver uma profunda missão ou essa profunda experiência de salvação das almas. Jesus ele vai dizer: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas são aquelas que fizeram parte do rebanho, ou seja, aquelas que conheceram o pastor, aquelas que estiveram no rebanho e aprenderam a verdade, porque receberam o anúncio da salvação, mas que por alguma circunstância elas se afastaram do verdadeiro caminho. Por isso que ir às ovelhas perdidas significa ir atrás daqueles que já conhecem a palavra de Deus, já conhecem a verdade e o anúncio da salvação, para que possamos resgatar essas pessoas para voltar para o verdadeiro caminho. Porque é indo atrás dessas pessoas, desses que já tiveram uma verdadeira experiência do amor de Deus, que nós conseguiremos verdadeiramente exercer a missão. Porque aqueles que ainda não conhecem, esses podem ainda ser salvos pela sua ignorância. Mas aqueles que já conhecem a verdade, aqueles que já receberam o anúncio da boa nova da salvação, aqueles que já experimentaram o amor de Deus, mas se afastaram desse amor, esses podem estar trilhando um caminho de condenação. Por isso que nós precisamos nos preocupar primeiramente com esses. Por isso que Jesus Cristo ele está nos chamando a atenção no Evangelho de hoje, que nós precisamos exercer a missão dele, porque assim como ele vem para ser o bom pastor, para ser aquele que conduz as ovelhas, para ser aquele que é vínculo de unidade entre esse rebanho, nós precisamos também aprender a exercer essa função de Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus ele nos traz algumas características dessa figura do pastor. Algumas características que todo cristão que se coloca ao serviço de Deus, ao serviço da salvação das almas, precisa adquirir, para que assim possa resgatar as ovelhas perdidas. E resgatando as ovelhas perdidas, possamos cada vez mais sermos capazes de anunciar a boa nova da salvação a outras ovelhas, aquelas que ainda não fazem parte do rebanho. Por isso que no início do Evangelho, Jesus ele vai ali nos chamar a atenção sobre aquilo que é o nobre sentimento que Jesus Cristo tem em seu coração. Porque ele vai vendo todas aquela debilidade, todas aquelas circunstâncias e realidades daquelas pessoas. Jesus ele vai ter compaixão, ele vai se compadecer
dessas ovelhas. Ele vai ter essa capacidade de tocar o sofrimento dessas almas. Assim também deve ser a nossa vida. Nós precisamos gerar uma abertura da nossa vida, uma capacidade de alteridade, de empatia, para tocar a vida do outro, para sermos capazes de experimentar aquilo que é o sofrimento do outro, a necessidade do outro, mas também a alegria do outro. Porque somente dessa forma nós seremos capazes de adentrar nesse grande mistério da missão do próprio Cristo de salvar almas. Porque é pela compaixão que nós nos abrimos a nos comprometer pela salvação dos nossos irmãos. Depois, Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que nós precisamos aprender a pedir e entender da missão. Jesus ele vai dizer a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, Jesus ele nos ensina a pedir ao Pai do céu que envie trabalhadores para a colheita. Mas aqui nós temos um outro detalhe. Os trabalhadores são para a colheita. Ou seja, nós pedimos, estamos trabalhando porque nós também hoje estamos colhendo aquilo que outros plantaram. E assim nós precisamos pedir mais trabalhadores para que esses possam colher o que nós também estamos plantando hoje. Esse é o verdadeiro sentido da missão, porque nós não somos capazes de realizar a obra, mas é o próprio Deus que realiza, porque Ele vai realizando essa obra na nossa frente, através de muitas outras pessoas. E nós só precisamos ir para dar testemunho, para colher almas para o reino dos céus. Depois, nós vemos como que Jesus Cristo também ele nos traz um outro aspecto da missão, dessa obra de salvação das almas. E Ele dá poder aos seus discípulos para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Aqui nós temos 3 realidades que são essenciais na nossa missão. Essas 3 realidades que precisam acontecer primeiro na nossa vida, porque nós só conseguimos ajudar alguém a ser liberto dos espíritos maus, de alguma doença e de alguma enfermidade, quando nós já experimentamos esta realidade na nossa própria vida. O espírito mau significa as obras do maligno. Nós precisamos aprender a nos esforçar para nos libertar das obras do pecado, das obras do maligno que tentam corromper a nossa natureza. Depois que a gente se afasta das obras de pecado, das ocasiões de pecado, dos vícios, nós precisamos cuidar das doenças e das enfermidades. As doenças é justamente esses padrões de comportamento viciosos que nos levam a exercer, a colocar coisas em práticas de forma muito instantânea, sem perceber. E nós começamos a ter uma vida reativa. Nós somos movidos por essas moções interiores. Precisamos ter esse cuidado na nossa vida. E as enfermidades, naturalmente, são aquelas pequenas coisas na nossa vida que precisam ser cuidadas, porque nós estamos caminhando no caminho de perfeição, mas nós não somos perfeitos. Mesmo quando nós nos afastamos das obras do maligno, quando nós vamos curando as doenças, os vícios, nós precisamos ir percebendo as pequenas enfermidades que nos impedem de dar passos mais concretos na nossa vida de união com Deus. E por isso nós vamos cada vez mais permitindo com que essa obra aconteça na nossa vida, para que nós possamos aprender a transmitir esta obra para aqueles que também nós encontramos a cada dia na nossa missão. Por isso que precisamos sim ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque pode ser que essas ovelhas perdidas possam ter se afastado por várias circunstâncias,
E hoje elas estão como que escravas do espírito mal, vivendo certas doenças espirituais e enfermidades que as impede de realmente ter um coração livre para seguir a Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Por isso que precisamos cuidar da nossa própria vida primeiro, para que depois possamos aprender a transmitir essa obra da graça e ajudar aqueles que necessitam com o nosso exemplo, com aquilo que nós aprendemos, para que dessa forma possamos resgatar aquelas ovelhas que se perderam no caminho, mas que precisam ser salvas. E nós somos esses instrumentos de salvação, porque é o próprio Cristo que realiza a obra. Nós só vamos para colher essas almas e trazê-las novamente para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.